Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: a primeira missão do cristão. Sou o diácono Joelson Machado e este é mais um Momento com Deus. O texto bíblico escolhido encontra-se em Marcos, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, uma missão é um objetivo a ser atingido, um trabalho a ser feito. Sabemos que todo crente tem uma missão: anunciar o Evangelho. E essa missão é muito importante, pois todos nós precisamos saber sobre a salvação que só há em Cristo Jesus. Portanto, queridos, Deus chama algumas pessoas para anunciarem o Evangelho em outras partes do mundo. Já outras são chamadas para proclamar o Evangelho em suas próprias comunidades. Quando Deus nos chama para uma missão, queridos, devemos obedecer, pois não há como fugir do chamado de Deus. Jesus também foi chamado, queridos, e ele cumpriu a sua missão. Vejamos o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que a maior pregação de Jesus é o amor, que é imutável e permanece para sempre. Ele diz que não quer o sacrifício, mas sim a misericórdia. A Bíblia diz também no texto apresentado o seguinte: então chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Assim começou a missão dos apóstolos. E assim ela começa também para nós, queridos. Temos como missão, queridos irmãos, queridos ouvintes, levar o Evangelho a todo aquele que não conhece Cristo Jesus como seu único e eterno Salvador. Contudo, queridos, devemos começar a nossa missão dentro de nossa própria casa. Pois a Escritura diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, o seguinte: então, enquanto temos tempos, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Portanto, queridos ouvintes, para isso devemos estar completamente curados, para que todos os testemunhos que dermos não sejam da boca para fora. Pois, infelizmente, queridos irmãos, queridos ouvintes, há pessoas nos nossos dias que são santas dentro da igreja, mas dentro de casa são perfeitos demônios. Isso é muito triste, queridos. E quando isso acontece, os próprios filhos são os primeiros a perceberem. Conta-se uma história de um menino que perguntou à sua mãe: mamãe, por que nós não vamos morar na igreja? Por que nós não vamos morar na igreja, mamãe? E questionado sobre isso, ele respondeu: é porque na igreja papai é bonzinho com todos nós. É isso aí, queridos. É isso que acontece.
Portanto, devemos nos converter por inteiro, queridos. Não podemos ser meio cristãos. A palavra de Deus diz que devemos ser frios ou quentes, pois se formos mornos, o Senhor nos vomitará. Muitas vezes, o melhor lugar para vivermos a primeira conversão é dentro da igreja. Mas a conversão real acontece dentro de nossa casa, junto da nossa família, que nos conhece e percebe a nossa mudança de vida, mudança de atitude. Conversão é isso, queridos. Conversão é mudança de vida, é mudança de atitude. Conversão é dar um novo rumo na vida. Queridos irmãos, queridos ouvintes, devemos ser responsáveis, devemos cuidar bem da nossa casa e da nossa família, pois quando murmuramos, quando questionamos as orientações da palavra de Deus, abrimos brechas para que o mal entre em nossa casa. Damos legalidade ao diabo para penetrar na nossa vida, na nossa família, no nosso coração. Por outro lado, quando louvamos a Deus, o céu se abre para todos nós. Mas infelizmente, queridos ouvintes, o que mais temos visto nos nossos dias são pessoas virando as costas para Deus e questionando as orientações dadas por Ele. E como exemplos, vemos muitas mulheres que se entregam para o primeiro homem que começam a namorar. E todos até pensam que isso é normal. Mas a palavra de Deus orienta que deve se manter a pureza no namoro e o sexo só depois do casamento. É a palavra de Deus, queridos. É a palavra de Deus. E isso, queridos, é lutar contra o desejo da carne e manter-se fiel e fazer somente a vontade de Deus. Muitas das vezes você pode até pensar, todo mundo faz isso. Mas a questão, querido, é que você não é todo mundo, porque o Senhor o vê de forma única. Você é especial para Deus. Você não é todo mundo. Às vezes, queremos também impor condições para servir a Deus, mas não podemos agir assim. Quando o amamos, fazemos por gratidão. Quando amamos a Deus, tudo que fazemos deve ser por gratidão. Nossa vida com Deus não pode ser um desencargo de consciência. Cada um deve usar o seu dom
para que a vontade do Senhor prevaleça. Ele nos chama a sermos desprendidos de todas as coisas materiais para alcançarmos almas para o trono da graça de Deus. Querido irmão, querido ouvinte, se você é um cristão e tentou evangelizar alguém, mas essa pessoa não aceitou a palavra da verdade, fique tranquilo, pois você abriu a sua boca para tão somente evangelizar. Fique tranquilo. Aceitar ou não aceitar a palavra não é problema seu. O seu problema, a sua missão é falar, é evangelizar. Aceitar ou não aceitar é questão do Espírito Santo. Pense nisso, querido. O Senhor não quer pessoas perfeitas, mas Ele quer pessoas abertas às suas obras e que estejam sempre buscando a perfeição. Sabemos, pois, que nunca seremos perfeitos, mas a nossa obrigação é procurar sempre a perfeição. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, para vivermos bem a nossa conversão dentro de casa, precisamos deixar todos os vícios do passado. Isto é, arrepender-nos e abandonarmos toda uma vida de pecados, passar a fazer somente as coisas que agradam ao Senhor. Daí a mensagem vem fortalecer a tese de que a primeira missão dos cristãos é ser família dentro de casa. É ser família dentro de casa. Pois, infelizmente, queridos, existem pais que passam a vida inteira sem conhecer os filhos. Isso acontece muitas das vezes porque eles estão vivendo a própria vida sem incluir os pequeninos. E alguns abandonam até a vida de oração. Mas em casa, queridos, precisamos colocar a oração em prática, para que sejamos sempre abençoados e cheios da graça de Deus. Nossa vida com Deus não pode ser um desencargo de consciência, mas um meio de alcançarmos a santificação. Pensemos nisso, queridos. Pensemos nisso. Nossa vida com Deus não pode ser um desencargo de consciência, mas um meio de alcançarmos a santificação. Pois sem ela não veremos a Deus.
que Deus nos abençoe. Amém?